pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024. E bem, hoje o mercado opera com viés de baixa antes da divulgação do relatório de emprego americano e com dados de inflação na zona do euro no radar dos investidores para hoje. Lá na Ásia, hoje o movimento foi majoritariamente de queda, com exceção do Japão, que hoje fechou com uma alta depois que saíram os dados de atividade do setor privado, que sugerem uma estabilidade na contração econômica do país. Lá na China, a agência de risco Fitch rebaixou a nota de crédito das 4 maiores gestoras de ativos do país, o que aumentou a cautela dos investidores por lá e fez as principais bolsas chinesas fecharem em queda nessa madrugada. Na Europa, o viés é de baixa, refletindo os dados de venda do varejo alemão, que caiu abaixo do esperado, e com o mercado lá de olho na inflação ao consumidor, que sai hoje e que pode influenciar as expectativas sobre a política de juros do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, ontem a sessão teve um viés mais negativo, com dados de emprego amenizando as expectativas sobre queda de juros por lá. Ontem o Dow Jones teve uma alta leve de 0,03, enquanto o S&P caiu 0,34 e o Nasdaq fechou com queda de 0,56%. Bem, depois da empolgação com a sinalização para o final do ciclo de altas de juros na decisão de dezembro, o mercado vem acompanhando os dados que têm feito os investidores ficarem mais cautelosos. Ontem, no relatório ADP, as contratações vieram acima do esperado e no relatório de seguro-desemprego semanal, os pedidos vieram abaixo do esperado. Os dois dados sugerindo, portanto, que o Banco Central americano pode não cortar juros tão cedo, com risco de aumentar a pressão inflacionária. O movimento de mercado se refletiu mais nas taxas de juros futuras, o que acabou impactando as ações. Em todo caso, hoje sai o principal dado da semana, que é o relatório de emprego payroll, que pode voltar a animar ou pode aumentar essa cautela que o mercado tem agora sobre a decisão de juros, principalmente na decisão já de março. Lá na Bolsa de Derivativos de Chicago, as apostas ainda são maioria para um corte de 0,25% na taxa de juros já na decisão de março. O payroll vai sair hoje às 10h30 da manhã, o mercado está projetando a criação de 175 mil vagas para dezembro e a taxa de desemprego deve aumentar de 3,7% para 3,8%. Bom, o número de vagas muito acima do esperado, junto com o aumento da remuneração salarial, pode aumentar a cautela do mercado sobre a decisão de juros desse primeiro trimestre do ano. Vamos atualizar as bolsas aqui, a S&P Futuro está caindo 0,25, Eurostock 600 está caindo 0,96, FTSE de Londres está caindo 0,91% agora. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 0,40% e na China, o Xangai Composite caiu 0,85%. O DXY, o dólar index, está subindo 0,36% e os juros de 10 anos do mercado americano está subindo 1,31%, cotado a 4,04% no anualizado. O petróleo segue em alta, o petróleo Brent está subindo 0,6% agora, cotado a 78 dólares e 5 centavos o barril. O petróleo em alta, ainda refletindo o aumento na tensão na região do Mar Vermelho, e está caminhando para fechar a semana com uma alta próxima de 1% na semana. O minério de ferro fechou com queda nessa madrugada lá na China. A Dalian, hoje o minério caiu 1,4% e terminou cotado a 139 dólares e 70 centavos a tonelada nessa sessão. Por aqui, ontem o Ibovespa também sentiu a queda do mercado americano e ontem caiu 1,2%, fechou o dia aos 131.226 pontos. Nosso dólar aqui também fechou com uma leve queda, caiu 0,4% e fechou o dia cotado aos R$ 4,91. A nossa curva de juros também acabou fechando com uma alta na maior parte dos vencimentos, acompanhando o movimento dos juros americanos, o que acabou prejudicando principalmente as ações mais sensíveis ao movimento de juros. Dentro do Ibovespa, só 7 das 87 empresas do índice fecharam ontem no positivo. Destaque para a alta de Açaí, que ontem subiu mais de 2%, e Braskem, que ontem fechou com uma alta de 0,83%. Na queda, quem acabou pesando mais no Ibovespa foram as principais exportadoras de commodities, a Petrobras e a Vale. Ontem a Vale caiu 1,3%, mesmo com o minério da China fechando em alta, mas o minério de ferro lá em Singapura ontem fechou com queda. Já a Petrobras acabou acompanhando a desvalorização do petróleo no mercado global e ontem caiu 0,85%. Ainda no setor de petróleo, a PetroRio ontem caiu 0,98% e a 3R Petróleo caiu 2%. Para fechar na agenda local, hoje vão sair dados de produção industrial do IBGE, também sai o resultado fiscal consolidado do governo federal. Fora isso, também vão sair dados de inflação. Vai sair hoje IGPDI e IPC-FIP. Bem, esses são os nossos principais destaques. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um excelente final de semana e até segunda-feira. Um abraço.